Fala galera, tudo bem? Aqui é o God. Eu decidi gravar esse vídeo aqui para falar um pouquinho mais a respeito da build de acerto de contas. Eu gravei uma gameplay faz um tempinho mostrando um pouco a nova runa da Build 5, né? Nova entre aspas. Mas estava com alguns itens improvisados. Poucos dias depois eu fiz melhorias na build. Eu também postei um guia meio que mostrando a versão final da build lá no Estagiários do PVM. Então tá um pouquinho mais alinhado com aquela versão que tá lá. A versão que eu jogo hoje em dia é um intermediário, até porque eu não tenho o neutro fechado ainda, o personagem está em desenvolvimento, mas como eu tenho o core aqui, eu já consigo fazer alguns conteúdos aí. Eu consigo fazer chefenia tranquilo. Bio 4 acredito que com poucos ajustes eu consiga fazer também, mais voltado para arma. Mas também queria deixar gravado porque tem uma galera que prefere consumir esse tipo de conteúdo vídeo, né? Acho que fica mais fácil para assimilar. Então, vou discorrer um pouquinho a respeito do que estou usando aqui, quais são as minhas preferências e tal, e deixar vocês com um pouquinho da gameplay com os itens que eu estou usando hoje em dia, tá? Então, Alt K e o Alt A são esses, não mudou nada desde a outra versão. Eu estou usando um SERP com carta Seiren, mas o ideal seria usar a Requiem selada, fazer a troca para Requiem selada só quando eu tiver com a runa da Requiem também. Eu uso esse SERP em outros personagens meus. A Paraíso acho que é a melhor escolha meio para essa build. Ignora a alma do Doran e a carta farol aqui que eu também uso nos personagens, então o ideal é estar com a Sonata para poder fazer o combo da transformação do piano junto com a Requiem, tá? É, Enquanto você não tem, cara, eu podia colocar, por exemplo, uma carta Van Berk aqui para me dar um pouquinho mais de STR, mas acho que não tem nada de excepcional além do combo da Requiem, que eu acho que é o mais bacana. Ah, A Paraíso acaba sendo a melhor opção. A Tengu, eu acho que não tem a necessidade, você não pega os bônus cheios dela. E a alma eu até uso por fora, pra vocês terem ideia. Eu jogo com essa alma de Doran aqui, então não afeta nada a minha performance, porque eu uso uma alma da renegada em um outro meio por fora, só pra poder pegar o mimetismo e usar a investida de Shura, que é a skill que eu tô dando no lugar do chute aéreo, tá? Eu postei um comparativo lá no Estagiários também entre o chute aéreo, o apunhalar e a investida de Shura, mas só para ficar agregado. O ideal é que você use ou o chute aéreo ou a investida de Shura para que você consiga usar o ataque surpresa assim que você chega no MVP. O apunhalar ele tem a animação um pouquinho maior, então ele dá um delay na hora de você dar o ataque surpresa, diferente do chute aéreo ou da investida Shura, tá? A Rosa do Paraíso acaba sendo a melhor opção aqui para baixo, porque é uma build que ela sofre muito com a precisão, tá? Ela tem um de Dex e dependendo do MVP, se for um MVP que dá Agi-Up, um MVP com esquiva um pouco maior, eh, tinha alguns problemas no começo que eu não estava botando muito pra Ifrit, o Gioia quando entrava em Fúria, então é interessante. Você também pega bastante stack de dano em tamanho, pela força e pela Vit que vai na build, né. E aí tirando isso tem a Vajra pra pegar a força titânica e o nariz de dissimulado pra pegar o grito de guerra, né. Vestidos não tem segredo, Abissal com pesar, Natural com RSX, Infernal com Delta esquelético, Glacial com Boitatá. Eu tenho as versões seladas apenas, tá? Mas já é o suficiente para você fazer uma chifênia e ir brincando em outros conteúdos, porque o dano racial e elemental ajuda bastante no seu dano. A arma é a Jack Stripadora, é ela que gira a build, ela que habilita o acerto de contas, ela tem bastante status, por mais que não seja uma arma da Bio 5, ela é uma boa arma, tá? E o ideal aqui é que você tenha indestrutível na, na última linha. O racial vai de acordo com a sua necessidade, pode ser humanoide, pode ser demônio, pode ser amorfo. De repente, se você já tá mirando na Bio 5, você quer botar um bruto ou outro, algum alvo que você tá tendo muito problema na sua gameplay. O ataque eu deixo em aberto aí porque a precisão também não seria ruim, que é a mesma ideia da Rosa do Paraíso, tá? Vai te ajudar aí com alvos com esquiva um pouquinho maior, justamente por essa deficiência de decks que a gente tem na build. Apesar da arma, da precisão, a gente tem precisão na Roça do Paraíso, a gente tem a benção de tiro consumível barato, é importante a gente tirar a precisão o máximo de fontes que a gente conseguir, tá? Escudo. Eu uso dois escudos de Fotia.
Um arrependimento que eu tenho é que a minha runa de acerto, ela tá no meu escudo. Seria legal se eu tivesse a runa da GTB, porque daí eu não teria problema de ficar fazendo sweep nem nada. Hoje em dia, como eu não tenho a runa, eu tenho que ficar suitando 2 escudos. Na época eu queria colocar essa runa na Capricórnio, mas na primeira versão eu não tinha, queria montar o boneco, acabei fazendo nas pressas e deixei a runa no escudo mesmo. Mas o ideal eu queria que fosse na Capricórnio, justamente para não me atrapalhar durante o switch. Às vezes eu preciso matar uma Freya, algum alvo com dispel, eu perco um pouquinho de dano até o primeiro dispel, até eu poder colocar o escudo com a runa e bater de novo, que é praticamente o dobro de dano que eu perco tirando a runa do acerto de contas, tá? Mas o escudo de Foti é o Nero com Alice e um outro com GTB, é o interessante. A capa é heróica, não tem muito pra onde correr. Vocês perceberem, eu uso a capa heróica com Hydric mesmo, é o suficiente pra fazer a Chefenia, que acho que é o conteúdo que eu mais consumo hoje em dia. Eu tenho jogado bem casualmente, então só entro pra fazer Chefenia. O do Randall também é o ideal, justamente pelo fato da gente ter 54 de Vit aqui. É uma build que ela pede 90 de age, que o acerto de contas pede agilidade na fórmula, tá? Então, cara, tirar algum número abaixo disso acaba baixando muito o nosso dano, e por isso que a vitalidade fica um pouquinho comprometida. E aí, como a gente já tem um HP base meio baixo e tal, é interessante a gente ter esses 25 de Vit vindo da Ruby do Randall, que ajuda bastante na nossa sobrevivência, tá? A Hydreick, o ideal seria aqui ter pelo menos uma cabra macho selada original, máximo de neutro na primeira linha, tá? Botas, a melhor escolha acaba sendo o Capricórnio. É uma bota que ela dá bastante atributo, e ainda mais o bônus que a gente tem de crítico e irrelevante, mas a esquiva e o HP máximo por ser Stalker. Assim você não fica preso a uma bota de força ou uma bota de vítima para você não fazer nenhum malabarismo com seus atributos, tá? E a runa que eu escolhi foi a Ametista Jushen, justamente pelo fato de que eu já vou ter uma AG alta por conta do acerto de contas. Então aí a gente já joga esse número pra cima, que nem no primeiro vídeo. Tava usando uma bota de força com unidade do Shen, então já não tava pegando o bônus cheio de ataque da runa, tava pegando só 60. Aqui eu consigo pegar 100 pelos 90 de age que eu tenho, então acaba sendo a melhor escolha. Cabra Safado Selada é a que eu uso no momento. O ideal será fazer o upgrade para original. E aí, se quiser entregar um pouquinho de dano para fechar o neutro antes, colocar uma Cabra da Peste no lugar, que acaba sendo uma opção um pouco mais barata até que você feche o restante dos itens, né? Que precisar dos encantamentos, dos acessórios, um roll mais alto na heróica, a runa da Requiem de Marfim. Então a Cabra da Peste acaba entrando como uma luva, é, um tipo de solução temporária aí para esse problema. Tá? Os acessórios, eu tenho usado 2 Anel Ilusional, como o do Louva-a-Deus Ilusional. Tá? Ele vai ajudar a gente com a precisão e é a maior fonte de ataque que a gente consegue ter nos acessórios, tá? Alguns testes com as zones. Há quem queira ir para 2 zones, há quem queira ir para um anel e uma Oni. A que mais fica balanceada entre dano e sobrevivência é um Oni e um anel. Mas, assim, a classe ela tem um HP base muito baixo. Ó. Eu sem botar nada, eu tô com 6k e 700 de HP ali. Se eu botar uma de HP e uma VIT mais 10, deve subir no máximo para uns 20k. É, Tava me dando pouquíssimo diferença de HP justamente pela VIT baixa, tá? Então, eu acabei optando por ir por 2 anéis ilusionais porque era pouquíssimo de HP que eu perdia por um dano considerável até, e pode fazer diferença em alguns outros cenários. Mas assim, pensando numa Bio 5, por exemplo, que não é só dano que você quer ter, talvez uma ou duas zonas seja mais interessante, pelo fato da sobrevivência e pela dinâmica do mapa, que acaba sendo bem mais diferente do que a Chifenia, que hoje em dia é um conteúdo bem obsoleto para uma build nesse nível, tá? E uso as runas de Frigg e Mimir para pegar os bônus da Serp, tá? Acaba sendo a melhor escolha em questão de dano e também anticongelante, né? Tirando isso, os pets que eu tenho usado o pet Edgar, que é o padrão para as classes físicas. Fenomorfo, eu vou ser bem sincero que
Acho que é bem mais de preferência, tá? Querendo ou não, você tem um espreitar, mas assim, é uma build com Dex. Então, o cast do espreitar é assim. Às vezes, o que eu faço é passar pelos Brages ou puxar os meus clones com o Brage para poder dar uma aliviada no cast do espreitar. Pra mim, não é muito natural ficar trocando pro Venomorfo, pelo menos no Stalker. Apesar de você perder os 50 de ataque da propulsão level 5, acaba, sei lá, acaba me atrapalhando muito porque o Stalker ele tem bastante coisa acontecendo e tal, e aí eu prefiro usar só o Edgar e o pet do Lord Seiren, que infelizmente o Cabra Macho ele só dá dano pra espadas de uma mão e de duas mãos. Ele não dá dano em adagas. Então, por essa razão, acaba ficando só o LK aí com a nossa melhor opção pra dano. Tá? E o Satamon Rock como opção para resistência, caso você queira matar um Bio 4 ou pra galera que tá visando Bio 5 aí. Tá? Switches. É o nariz de dissimulado, guerra, padrãozão. Diário do Renegado 1 vai dar força violentíssima pra gente. Diário 2 vai dar a visão real. Os três buffs de dano. E aí a bota do carrasco a gente coloca pra não deixar a variação de dano mudar muito. Tá sempre batendo a nossa variação máxima de dano quando a gente estiver batendo, tá? Questão de consumíveis que eu tenho usado são as comidas de força Age e 20 mais 10. Age por conta da fórmula, STR porque é ataque, para ajudar um pouquinho na sobrevivência. Né? Deixa eu guardar esses. Ah, esse é o. As foods são bem opcionais, tá? Pra Chefenia é bem dispensável. Eu boto por capricho, porque tenho bastante sobrando. Todos os conversores, se possível, né? Ah, Ativador, erva vermelha, padrão, poção grande de HP. Ela dá 2.500 de HP base e ainda escala um pouquinho com a sua vitalidade. Então é isso que me faz chegar num número que dá pra jogar agradavelmente com a build, né? É estranho jogar com melee com menos de HP, mesmo tendo escudo, mas é o suficiente pra sobreviver no Chefene. É, não precisa de suco celular, tá? Só a poção da classe é o suficiente, né? O despertar já é o suficiente porque tu já tem a agilidade alta, tem muita age da Rosa do Paraíso, das outras coisas na sua build, da Capricórnio, bem. E a Bênção de Tyr, que é um consumível baratíssimo, ela vai te dar ataque, vai te dar precisão e vai te dar esquiva. É assim que eu tenho remediado, junto a os palitinhos da Noite Feliz, para pegar uma precisão legal, para não ter problema com os MVPs que ganha muito esquiva no Enrage ou dão a giro, tá? Ah, mas então é isso. Não tem nada de misterioso, é meio que o padrão das classes físicas. Vou deixar vocês com a gameplay atualizada aí, esses itens. Vai ficar um pouquinho preguiçoso porque tenho jogado menos com essa classe, mas vou mutar aqui e vou deixar rolando pra vocês, fechou?
patience grows thinner, thinner than before, as they want even more, as they share in this fire. They stood in the fire, it burned with desire, in love and emotion, it danced with devotion. They stood in the fire, it burned with desire, in love and emotion, it danced with devotion. Stood in the fire, burned with desire, love and emotion, dance with devotion. Stood in the fire.
ice, all that mood swings like it's got a fucking baseball bat. New streams, I don't really wanna face all that. Bad dreams are worse when you're awake, I'll bet. It's a nightmare life like a movie. They write the screenplay, I write the music. Playing out a role, not knowing how it ends. What if all my enemies turn into my friends? And what if the world is never ever the same? And what if all the money could never buy you a thing? And what if all the songs you never thought you would sing start coming out? And what if the truth that you never wanna face becomes the only flavor you're ever gonna taste? I guess I'm not a stranger to everything erased. What's coming now? No. And what comes next? Probably pigs in the sky if I had to guess. And what comes next? Probably pigs in the sky if I had to guess. And what comes next? Probably pigs in the sky if I had to guess. Woke up, I'm in a loop, I think. Falsehoods pulled down to show a truth, I think. All good, I'll just put my hands into my sink. Rinse off all the negative and do my thing. Sometimes I feel like I'm in a film, but there's an evil demon getting everybody killed. And all the people screaming, will we make it till the end? Then all of a sudden turns out the demon is your friend. And what if the world is never ever the same? And what if all the money could never buy you a thing? And what if all the songs you never thought you would sing start coming out? What if the truth that you never wanna face becomes the only flavor you're ever gonna taste? I guess I'm not a stranger to everything erased. What's coming now? What? And what comes next? Probably pigs in the sky if I had to guess. And what comes next? Probably pigs in the sky if I had to guess. And what comes next? Probably pigs in the sky if I had to guess. See your face in the crowd, but you don't seem so far away. The only thing between us is empty space, empty space. Even when the music is loud, I'd rather be no other place than here with you now, here with you now. Bom, acho que deu pra mostrar legal, né? Nada muito diferente que tinha feito o outro, né? Só as alterações na build que deram uma subidinha no dano e deram uma folgada na sobrevivência mesmo. Mas basicamente é isso, guys. Qualquer sugestão aí pra build de alguém que já tenha testado também, ou qualquer opinião, qualquer dúvida, fica o canal aberto aqui. Também estou disponível lá pelo canal de Gatunos Estagiários. Qualquer dúvida é válida, qualquer opinião é válida também. E é isso, o canal fica aberto aí. Valeu!